galera, eu sou Calibre 50 e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Hora do TED. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de maldade. Então, toda sexta-feira teremos um vídeo sobre mistérios, casos sobrenaturais, coisas enigmáticas ou crimes reais que aconteceram. Eu quero chamar esse quadro de A Hora do Medo, A Hora do Espanto, A Hora do Mistério ou A Hora do Terror. Quando esse quadro era feito na rádio da Hora do TED, se chamava A Hora do Pesadelo. Porém, acredito que aqui no YouTube vai ter algum problema com direitos autorais. Então votem aí embaixo, comentem aí qual o nome que vocês querem que seja para esse quadro. Independente de quantos votos tiver, se tiver só um comentário, é o nome que vai ficar para sempre no canal desse quadro. Hoje, no primeiro vídeo desse quadro, ainda não identificado, vamos falar sobre a maldição do edifício Joelma. Para quem não conhece, o edifício Joelma era um edifício localizado no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. No dia 1º de fevereiro do ano de 1974, por volta das 8h50 da manhã, um curto-circuito no sistema de refrigeração do Banco Crefisul fez o edifício pegar fogo. O incêndio começou no 12º andar e durou cerca de 3 horas. A temperatura interna do prédio chegou a 700 graus Celsius, deixando 187 mortos e mais de 300 feridos. Apesar da estrutura do edifício Joelma ser de concreto armado, o fogo se espalhou rapidamente pelo prédio. As salas eram divididas por divisórias. Havia móveis de madeiras, carpetes, tecidos e outras coisas inflamáveis que contribuíram para o alastramento do fogo no prédio. Além disso, os botijões de gás das empresas começaram a explodir como bombas, tacando blocos de concretos de paredes ao chão. Não haviam escadas de incêndios ou heliporto para os helicópteros, que passavam perto para jogar toalhas molhadas e cordas. Mais de 60 pessoas fugiram para o terraço, tentando se esconder do fogo, porém morreram carbonizadas. Muitas e muitas pessoas caíram do prédio e muitas se jogaram, morrendo com o impacto no chão. Inclusive, tem muitas cenas gravadas que foi ao ar no jornal das pessoas se jogando e caindo ao chão e morrendo. Foi completamente assustador a cobertura da tragédia do edifício Joelma. Mais 13 pessoas que tentaram fugir do fogo, numa medida desesperada, tentaram fugir pelo elevador, o que a temperatura fez eles simplesmente derreterem, e morreram as 13 pessoas que não puderam nem ser identificadas. A tragédia do edifício Joelma foi uma das piores e mais tristes tragédias do Brasil. Aí você me pergunta, mas Libre, foi uma tragédia terrível, mas o que isso tem a ver de tão misterioso e enigmático? Bom, é o que você vai descobrir agora. E já vai curtindo, deixando seu like, se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho aí. O mistério por trás do incêndio do edifício Joelma. Em 1979, o incêndio do edifício Joelma se tornou um filme, contando a história de Volkmar, uma das vítimas do incêndio, que a história foi contada pelo seu irmão, que foi um dos sobreviventes. A cena da morte dos personagens foi registrada por um fotógrafo, e quando as fotos foram reveladas, apareceram muitas e muitas pessoas que nunca sequer tinham pisado no set de filmagem. Existem vários relatos sobrenaturais dos próprios atores que participaram do filme, entre escutar vozes e ver pessoas, contado por eles mesmos durante as gravações do filme.
Em um sábado à noite, 2 estudantes foram até o edifício para fazer um trabalho escolar. O funcionário que atendeu os estudantes deixou eles acessarem os primeiros andares sozinhos e foi acompanhando pelas câmeras de segurança. Segundo o relato desse funcionário, nas câmeras registrava uma terceira pessoa junto com os estudantes. Aparentemente um homem, mas que não era possível identificar, pois ele via apenas uma sombra acompanhando os 2 meninos. Ainda segundo o funcionário, ele tinha acesso ao espelho dos elevadores, e quando os meninos entraram, a mesma sombra segurava a porta do elevador para eles. Quando a dupla de estudantes voltou, o funcionário descreveu o homem para eles, que ficaram extremamente apavorados e foram embora do prédio imediatamente. O homem ainda conta que ao rever as imagens não via mais a sombra do homem em vídeo algum. Outra história que é muito contada sobre o edifício é de um homem que carrega várias chaves e que esse homem circula pelo edifício Joelma, e relatam às pessoas que dizem ter tido contato com ele que ele desapareceu na frente de 2 pessoas na entrada do edifício Joelma. Segundo o relato, os 2 estavam no prédio quando começaram a ouvir um barulho de chave, e o barulho ia ficando cada vez mais alto e mais alto, como se algo estivesse se aproximando. E tomado pela curiosidade, olharam em direção ao barulho e viram realmente um homem andando na direção deles com um enorme molho de chaves. Segundos depois de verem o homem, ele simplesmente desapareceu, deixando as pessoas completamente apavoradas, que acabaram fugindo do prédio. O publicitário Daniel Branco, que na época dos acontecimentos que vocês narraram tinha 30 anos, decidiu que iria gravar um filme no edifício Joelma no estilo Bruxa de Blair. Um filme fictício de terror, mas que é gravado em primeira pessoa para dar a impressão de que tudo que acontece nas frentes das câmeras é real. O objetivo era gravar tudo durante a noite e depois explicar o conceito em suas redes sociais. Daniel foi aconselhado pelos seus amigos a não fazer as gravações, pois todos já conheciam, assim como todo mundo conhece, as histórias sobrenaturais acerca do Joelma. No entanto, o jovem não deu ouvidos aos seus amigos e insistiu que o vídeo teria que ser gravado lá. Após conseguir contato com um dos funcionários do prédio, foi informado que fotos e filmagens eram proibidas dentro do prédio. Mas convencido de que teria que fazer o filme lá, ele foi pessoalmente até o prédio para tentar negociar a sua entrada. Mais uma vez frustrado, ele voltou para casa muito irritado. Na volta para casa, ele sofreu as consequências de sua desobediência. Quando estava no metrô, ele começou a sentir uma forte coceira no seu braço e viu uma bolinha crescendo cada vez mais. Quando chegou em casa, as manchas já haviam tomado conta do seu corpo todo, e um primo, quando viu ele, disse que ele estava em chamas, pegando fogo. O homem entrou em desespero e sofreu agonizando por 2 horas, até que as manchas desapareceram totalmente do seu corpo, assim da mesma maneira que veio, do nada. Além de todas as histórias sobrenaturais do edifício Joelma que circulam na internet, há muitos relatos de pessoas que vão lá que conseguem escutar gritos e murmúrios. Inclusive, temos um correspondente nosso que teve há pouco tempo no edifício Joelma a trabalho
teve no último andar. Inclusive eu colocaria depoimento dele aqui, porém ele foi viajar a trabalho e não deu tempo de gravar. Mas quem sabe no próximo vídeo a gente coloque ele falando sobre a experiência dele dentro do edifício Joelma. Os 13 corpos não identificados encontrados no elevador, que eu contei lá atrás, foram enterrados em um túmulo lado a lado. Zelador, outros funcionários e visitantes alegam ouvir gritos vindo do túmulo dos 13. A solução encontrada por eles foi de jogar água no túmulo, a fim de amenizar o fogo, do qual foi a causa da morte deles. O cemitério da região atrai vários devotos dessas tais almas. Segundo os devotos, já conseguiram várias graças alcançadas por conta das almas e costumam sempre deixar um copo d'água em cima da sepultura para eles. Imagine você tirar foto de cadáveres e quando as fotos forem reveladas, terem simplesmente desaparecido. Foi exatamente isso que aconteceu com uma das peritas que investigaram o incêndio do edifício Joelma. Os peritos contam que logo após a tragédia havia corpos para todos os lados. Imagina que você percebe um corpo inteiro e quando você vira para olhar só tem a metade do corpo. Muitas e muitas fotos que foram tiradas pela perícia de corpos e objetos foram reveladas as imagens do prédio sem os corpos. As imagens das fotos apareceram simplesmente vazias. Ao chegar ao 19º andar, um dos peritos viu uma cena que marcaria para sempre a sua vida. Duas moças mortas em pé, abraçadas, coladas, sem cabelo, sem pele, sem nada mais. Existem relatos de atividades sobrenaturais no edifício Joelma antes mesmo do incêndio. Moradores e funcionários do prédio escutavam gritos e viam vultos com bastante frequência. Mas quais seriam os motivos de tantas atividades paranormais no local? Acredita-se que no local do edifício Joelma tenha sido um pelourinho, local de tortura e execução de muitas pessoas escravizadas e bandidos. Além disso, outra coisa terrível aconteceu ali no ano de 1940. Exatamente aonde era o edifício Joelma, havia uma casa, aonde um professor de química chamado Paulo Camargo, de 26 anos, morava com a sua mãe e as suas duas irmãs. Paulo assassinou a tiros a sua mãe e as irmãs e jogou os corpos em um poço que ele mandou construir no quintal. Logo após os crimes, Paulo se suicidou. A polícia trabalhou com duas hipóteses para o crime. A primeira hipótese é que a família teria rejeitado uma namorada de Paulo. E a segunda hipótese é que a mãe e as irmãs estavam gravemente doentes e Paulo não queria cuidar delas. O mistério da morte da família nunca foi revelado. E um dos bombeiros que participou do resgate dos corpos também sofreu com a maldição e morreu de infecção cadavérica. O triplo homicídio, seguido de suicídio, chocou a cidade de São Paulo e ficou conhecida como o crime do Poço. O local ganhou fama de mal-assombrado e no ano de 1972 deu lugar a um prédio moderno de 20 andares. Devido à maldição, trocaram o número do prédio, mas nada adiantou, a maldição não foi esquecida. Hoje em dia, a áurea amaldiçoada do prédio resiste e histórias relatadas por quem frequenta ou frequentou o edifício colaboraram
para que o edifício Joelma ficasse conhecido exatamente por suas histórias sobrenaturais. Espíritos, vozes, gritos, faróis de carro acendendo no meio da noite. São coisas normais na rotina de quem frequenta e trabalha no edifício Joelma. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse. Espero vocês na próxima sexta-feira para mais histórias sobrenaturais. Espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se existe alguma história, alguma lenda urbana que você já ouviu falar, quer saber mais, quer conhecer melhor, comenta aí embaixo que a gente traz aqui para esse quadro no canal que ainda não tem nome. Valeu, até o próximo dia e é nóis!